E já estamos de volta em definitivo, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, no exato instante em que os ministros se dirigem aos respectivos lugares. É a perspectiva do início em instantes da sessão plenária desta quarta-feira. Dentro de instantes, portanto, a expectativa é principalmente com relação à chamada das propostas de súmulas vinculantes, o que será debatido em detalhes com relação aos textos que estão apresentados em proposta do STF. E dentro de instantes vamos acompanhar o debate ao vivo, direto do plenário. Por gentileza, declaro aberta essa sessão. O dia 11 de março de 2015, eu anuncio que estão presentes neste plenário magistrados e alunos das seguintes instituições de ensino: Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado do Trabalho de Brasília, DF, Faculdade Casa do Estudante, Aracruz, Espírito Santo, e da Escola Britânica de São Paulo, Cidade Jardim, São Paulo. Peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão extraordinária, realizada em 5 de março de 2015. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Vice-procuradora-geral da República, doutora Ela Vieco Volkmer de Castilho. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados diversos feitos, entre eles algumas ações diretas de inconstitucionalidade. Consulto os eminentes pares para saber se há alguma alteração a fazer na ata que acaba de ser lida. Em não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, eu chamo a julgamento a proposta de súmula vinculante 89. Eu distribuí o material para vossas excelências antecipadamente e, em resumo, trata-se do seguinte: o proponente é o ministro Gilmar Mendes. A pretensão, edição de súmula vinculante mediante a conversão da súmula 645 da jurisprudência do STF. Qual seja, entre aspas, é competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Manifestação de interessados não houve. Manifestação da PGR pela adequação formal da proposta e pela edição do verbete sumulante. A manifestação da Comissão de Jurisprudência, nós tivemos as manifestações do ministro Gilmar Mendes, presidente, do ministro Dias Toffoli, pela admissibilidade da proposta e pela conveniência da edição da súmula vinculante. Estou encaminhando no seguinte sentido: pela aprovação da proposta, visto que a competência reservada, visto que a competência reservada aos municípios para disciplinar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais localizados em seus respectivos territórios, por se tratar de assunto de interesse local, à luz do disposto no artigo 31 da Carta Magna, é orientação há muito consolidada por esse plenário, que vem sendo aplicada em diversos julgados desta Casa. Há diversos precedentes colegiados e monocráticos apontados na manifestação integral que eu fiz entregar a vossas excelências. Então, digo que o tema albergado pelo enunciado sob encaminhamento, sobretudo por encontrar campo de interesse dos milhares de municípios brasileiros, revela-se atual e capaz de gerar insegurança jurídica e multiplicação de processos idênticos. Muitas vezes se diz que a regulamentação pode eventualmente afetar competências de outros entes federativos, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há décadas é unânime nesse sentido. Então, o verbete que é proposto pelo ministro Gilmar e teve essa tramitação é o seguinte: é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Consultos pares. Senhor presidente, eu só, com a vênia de Vossa Excelência, só fazer uma observação. Quer dizer, a súmula realmente ela retrata essa jurisprudência, e eu perguntaria a Vossa Excelência o seguinte: se houver algum processo residual sobre esse tema, também não valeria a pena trazer para repercussão geral rápida, para a reafirmação da jurisprudência? Ministro, eu refleti sobre essa questão. Né? Veja, ministro, eu refleti sobre essa questão.
Vossas Excelências verão que várias das súmulas vinculantes, algumas delas, pelo menos, têm, concomitantemente, relativamente ao tema que a súmula trata, tem também alguns recursos em tramitação na Casa. Agora, as súmulas vinculantes foram criadas pela Emenda 45 em 2004, portanto, há mais de 10 anos. É um instrumento importantíssimo para agilizar, e é o que todos nós queremos, agilizar a prestação jurisdicional. E nós sabemos aqui também que os nossos processos são muitos e até serem pautados e julgados, isso leva muito tempo. Se, eventualmente, no julgamento de algum recurso, ainda que haja repercussão geral, a Corte se manifesta em sentido contrário, revogar-se-á a súmula aprovada. Eu acho que a agora, ideia nesse momento... seria concomitante, pelo seguinte, porque com a repercussão geral, o recurso sobe, nós temos súmula, podemos monocraticamente resolver. Mas com a repercussão geral, o recurso nem sobe. Então, se tiver um recurso... Eu não identifiquei nenhum recurso nesse sentido. Isso é que pelo menos, neste caso, não identifiquei. Se alguém identificou algum... Bem, ministro Barroso. Estou de acordo. De acordo? Nós temos que avançar na questão das súmulas. Vossa Excelência, me perdoe, nós temos que avançar e, se errarmos, voltamos atrás. É para isso que serve o Supremo Tribunal Federal, para dinamizar, não é? E essas questões estão maduras, foram debatidas várias vezes, passaram pela Comissão de Jurisprudência, a Procuradoria-Geral da República deu a sua manifestação, então o plenário está maduro para decidir. Posso, então, considerar aprovado esse verbete? Então, aprovado por unanimidade. A proposta 91 também vem... a proposta de súmula vinculante origina-se também de uma proposta do ministro Gilmar Mendes. Aqui a pretensão é a seguinte: edição de súmula vinculante mediante a conversão da súmula 647 da jurisprudência do STF, que é a seguinte: compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar do Distrito Federal. Manifestação de interessados, não houve. Manifestação da Comissão de Jurisprudência. Ministro Gilmar Mendes e ministro Dias Toffoli opinaram pela admissibilidade da proposta, pela conveniência da edição da súmula vinculante. Eu estou também encaminhando no sentido da aprovação da proposta, visto que essa Corte tem declarado sistematicamente, à luz do disposto no artigo 21, 15 da Carta Magna, caber tão somente à lei federal o regulamento sobre a remuneração dos policiais civis, policiais militares, bombeiros do Distrito Federal. Mesmo após a edição da súmula 647 desta Corte, ocorrida em setembro de 2003, este tribunal tem se debruçado diversas vezes sobre o tema, sobretudo em razão da existência de decisões administrativas e judiciais admitindo a aplicação de normas remuneratórias distritais na apuração dos vencimentos de policiais e bombeiros militares do Distrito Federal. Há diversos precedentes colegiados e monocráticos apontados na manifestação que fiz chegar a vossas excelências. Redação alternativa sugerida pelo presidente. O enunciado vinculante ora proposto se tornará, a meu ver, mais completo se, à luz da jurisprudência indicada e do artigo 21, inciso 14 da Constituição Federal, nele for incluído, além dos policiais civis e militares, a referência aos bombeiros militares do Distrito Federal. Então, a proposta que eu trago é a seguinte: compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar, e o adendo que faço, e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Vejam, vossas excelências, que as súmulas que temos, que não são vinculantes, não obstam à repetição dos processos sobre o mesmo tema já pacificado aqui. Então, se nós transformarmos isso em súmula vinculante, tolito quaestio, as questões serão resolvidas mediante decisões monocráticas, enfim, de cada um dos integrantes dessa Corte. Consulta os pares, estão de acordo? Vossa Excelência está fazendo um acréscimo, então... Apenas incluindo o Corpo de Bombeiros Militar, que tem a mesma natureza que os policiais militares, estão submetidos à lei federal também. Todos de acordo? Eu estou de acordo. Pois não. Me acompanhe. Eu só tenho um temor. Quer dizer, eu aqui, do ponto de vista técnico, não vislumbro controvérsia atual que justifique a súmula. Tirando a primeira, acho que as outras todas, pedi para pesquisar no meu gabinete, não há disputas em relação a isso.
Mas não... Isso às vezes é contingente, sabe, ministro? Dada uma crise, isso de vencimento, etc., o tema volta a ser posto e até a Câmara Distrital acaba por legislar sobre esse tema. Por isso que, de quando em vez, o tema se coloca, né? Não, portanto, eu não me oponho. Eu apenas, em relação à súmula, só lembro que a súmula faz existir a possibilidade de reclamação. Portanto, há um risco de congestionamento. Mas, feito o registro, eu acompanho Vossa Excelência. Pois não. Presidente, Pois não. por hora fico com a proposta inicial tal como formalizada. Creio que nós devemos, tanto quanto possível, homenagear o texto constitucional. E, para a edição de verbete vinculante da súmula do Supremo, indispensável é que se tenha reiterados pronunciamentos. Não desconheço que na Constituição Federal, na referência à Polícia Civil e Polícia Militar, também há o conectivo E, aludindo ao Corpo de Bombeiros. Mas não me recordo de ter enfrentado conflitos de interesse envolvendo o Corpo de Bombeiros. E também poderia argumentar que idêntico preceito, idêntico ao 14 do 21, se tem no inciso imediatamente anterior quanto à organização e manutenção do Poder Judiciário pela União, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos territórios. E não imaginamos aqui incluir no verbete, que está ligado a precedentes, reiterados precedentes, quanto às polícias civil e militar, incluir também a magistratura do DF, o Ministério Público do DF e a Defensoria Pública. Por isso, permito-me ficar fiel à necessidade de contar-se para a edição do verbete vinculante com reiterados pronunciamentos e voto no sentido da aprovação do verbete, tal como proposto, creio, pelo ministro Gilmar Mendes. Pois não. Apenas para argumentar, e sem querer contestar Vossa Excelência, claro, a presidência tem que se ater à proposta que ele é apresentada. E, no caso, a proposta foi apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, que teve, a meu ver, a grata iniciativa de transformar alguns verbetes não vinculantes em vinculantes, tendo em conta o número de processos que estão em tramitação a respeito do tema. Então, a proposta do ministro Gilmar Mendes cingiu-se exatamente a este enunciado. Então, não se trata aqui de estender, porque não foi essa a proposta do ministro Gilmar Mendes, e nem essa manifestação da PGR e da própria Comissão de Jurisprudência, de estender a matéria para os magistrados do Distrito Federal. Mas o que eu queria ponderar, o que eu queria ponderar, apenas para terminar o raciocínio... Apenas para não parecer que eu estou imaginando que Vossa Excelência teria proposto incluir-se também o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e o Ministério Público. Não é isso. O que eu utilizei foi um argumento para me jungir a proposta formalizada pelo ministro Gilmar Mendes. Eu entendi perfeitamente, no que ante os reiterados pronunciamentos do tribunal, né, não englobou aqueles que estão integrados ao Corpo de Bombeiros. Só isso. Não, eu entendi perfeitamente. É que grande parte das ações que nós enfrentamos aqui, eu também já enfrentei várias, quando se trata de vencimentos da Polícia Militar, qualquer alteração é sempre extensível ao Corpo de Bombeiros Militar, ainda que não de forma expressa, porque fazem parte de uma mesma categoria funcional. Então, a meu ver, esse acréscimo visa apenas a espancar dúvidas, a esclarecer bem a matéria. Ministro Decano. Tanto que a própria Constituição da República, ao cuidar
do Corpo de Bombeiros Militar o faz sempre em conexão com a Polícia Militar. É o que decorre da regra de competência fundada no artigo 21, inciso 14, do artigo 144, tanto o número 5 como o parágrafo 6º, na esfera da segurança pública. Não é? E, eventualmente, uma exclusão, uma não referência ao Corpo de Bombeiros Militar poderia induzir, dar a falsa impressão de que faleceria a competência da União Federal nessa matéria para dispor sobre o tema da remuneração funcional. Pois não. Eu estou sendo informado pela nossa digna secretária que o levantamento que fizemos aqui no nosso setor administrativo, responsável pela tramitação dos processos, se lograrmos aprovar estas súmulas tal como propostas, isto terá influência sobre 2.700 processos em tramitação. Só que, vejam, Vossas Excelências, então, eu me animo a dizer que vale a pena fazermos um esforço no sentido da aprovação. Então, posso proclamar que, vencido o ministro Marco Aurélio no que tange a inclusão do Corpo de Bombeiros Militar, fica aprovada a súmula nos termos em que foi proposta agora. Proposta súmula 95, ainda do ministro Gilmar Mendes, a pretensão aqui é de transformar em vinculante a súmula 666 da jurisprudência ordinária do STF. A dicção desta súmula é a seguinte: a contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, 4 da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Não houve manifestação dos interessados depois da publicação. A manifestação da PGR foi no sentido da adequação formal da proposta e no sentido afirmativo da edição do verbete sumulante. A manifestação da Comissão de Jurisprudência da Casa também foi pela admissibilidade da proposta e pela conveniência da edição da súmula. Eu também, na qualidade de presidente, manifesto-me pela aprovação da súmula, faço uma série de considerações que Vossas Excelências já têm em mãos, peço licença para saltar, então, essa explicação, e Vossas Excelências certamente compreendem até em maior escala do que este presidente. Eu estou, então, manifestando-me pela aprovação do verbete vinculante com a seguinte dicção, entre aspas: a contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, 4 da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Consulta os pares. Senhor presidente, ponderaria sobre a conveniência de nós editarmos a referência à Constituição Federal. Pois não. Os colegas estão de acordo? O ministro Marco Aurélio sugere que se coloque Constituição Federal. Eu acho que isto já nunca é demais. Todos acolhem a proposta do ministro Marco Aurélio e estão de acordo com a proposta da súmula. Então, aprovada a súmula por unanimidade, com o acréscimo sugerido pelo ministro Marco Aurélio. Outra proposta que vem do ministro Gilmar Mendes. Aqui a pretensão é a edição de súmula vinculante mediante a conversão da súmula 668 ordinária da jurisprudência da Casa, que tem a seguinte redação: é inconstitucional a lei municipal que tem estabelecido, antes da emenda constitucional 29 de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Ainda temos muitos processos nesse sentido. Não houve manifestação dos interessados, a PGR é pela aprovação e adequação formal. Aqui o ministro Toffoli tem uma pequena observação. A Comissão de Jurisprudência manifestou-se da seguinte maneira: o ministro Gilmar Mendes manifestou-se pela admissibilidade da proposta e pela conveniência da edição da súmula vinculante. Já o ministro Dias Toffoli, embora tenha reconhecido que a proposta reflete com fidelidade a orientação desta Corte, manifestada em diversos paradigmas, posicionou-se contra a proposta de edição. Aí, como é que eu estou encaminhando a matéria? Eu estou encaminhando no sentido da aprovação da proposta, visto que não é de hoje que esta Corte vem
proclamando a impossibilidade de os municípios fixarem, para o período anterior à emenda constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o cálculo do IPTU, exceto na hipótese de terem sido estabelecidas com o específico propósito de assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, e há diversos precedentes colegiados e monocráticos nesse sentido, Vossas Excelências têm em mãos. E digo, então, que a despeito da consolidação desse entendimento, que levou, inclusive, à aprovação da referida súmula 668 ordinária, não são poucos os casos sobre matéria que continuam a bater as portas desta Casa. Tanto é assim que este plenário, em reação ao incessante fluxo de recursos extraordinários interpostos sobre o assunto, reconheceu em 12 de março de 2009 a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência sobre o tema. Isso, inclusive, aqui cito o agravo de instrumentos 712 e 743, questão de ordem da relatoria da ministra Ellen Grace. O tema albergado pelo enunciado, ora sob encaminhamento, revela-se, portanto, atual, em função do grande número de processos que ainda vem tramitando aqui na Casa e ainda estão por vir, e capaz de gerar insegurança jurídica e multiplicação de processos, então, idênticos. Então, eu estou me manifestando pela aprovação de uma súmula, já lhe dou a palavra, ministro Teori, no seguinte sentido: é inconstitucional a lei municipal que tem estabelecido, antes da emenda constitucional 20/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Ministro Teori, com a palavra. Senhor presidente, eu confesso que eu tenho muitas dúvidas a respeito dessa súmula. Tá bom. Pois não, ministro. Em primeiro lugar, porque ela se volta contra leis municipais anteriores a 2000. Sim. Me parece que já por aí teria uma questão de atualidade. Em segundo lugar, ela não vai se dirigir ao legislador, porque o legislador anterior a 2000 já não existe mais. Terceiro lugar, ela faz um juízo de inconstitucionalidade de um preceito normativo. Ela não vai poder substituir, no meu entender, o princípio da reserva de plenário, em qualquer circunstância. E, em quarto lugar, o efeito vinculante da súmula, além de ser uma controvérsia atual, o efeito vinculante, ele é prospectivo, ele não atinge o passado. É o que está na Constituição. A partir de sua publicação, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos. Não, ela não inibe, sem dúvida, ela inibe as decisões dos juízes. A questão que se coloca aqui, em se tratando mesmo de leis anteriores, né, à própria súmula, nós vamos ter, por exemplo, em matéria tributária, lançamentos. Né, mas aqui nós estamos falando anterior ao século passado, nós estamos falando aqui do século passado. Bem, mas eu estou colocando agora a questão em tese. Né? Sim, em tese, sim. Sim, em tese. Vamos ter lançamentos. Né? E se houver lançamento contra a súmula, caberá reclamação. E poderemos até, na reclamação, incidentalmente, declarar a inconstitucionalidade ou até a não recepção da lei anterior, né? Se fosse o caso. Né? Mas não parece que não é o caso. Primeiro que a hipótese de lançamento aqui está... Perdão, ministro Teori, eu ponderaria o seguinte: nós temos muito mais do que 5.000 municípios aqui em todo o Brasil e muitos editaram leis estabelecendo IPTU progressivo, e há várias ações executivas de cobrança ainda em andamento e há várias ações de repetição de débito tributário. Milhares, várias delas estão batendo as portas do Supremo. Então, essa súmula, ela não é uma panaceia geral, mas ela resolve um problema. Me parece que a súmula teria um efeito importantíssimo para inibir a atividade do legislador, se fosse o caso. Mas não é o caso. Porque o legislador mas nenhuma súmula atinge o legislador, que é um poder independente. A súmula vinculante, ela só atinge a administração e o judiciário. Então, justamente por isso, nesse caso, seria o legislador anterior a 2000 e teria o pressuposto que a lei municipal já esteja... Segundo lugar, a súmula, no meu entender, não vai inibir que se adote o princípio da reserva de plenário.
se é que existe alguma lei ainda sujeita a... Então, me parece que o princípio da atualidade, da controvérsia, eu não diria que, nesse caso, eu aponderaria... Indica adiamento? Indica adiamento para efeito de uma... Pois não, para fazermos um levantamento, inclusive, do que existe. Está bem. Da possível atualidade. Pois não. Então, indicar o adiamento da proposta de súmula vinculante 96. Está bem. Eu quero dizer mais uma vez a Vossas Excelências que eu trago isso por dever de ofício, quer dizer, é uma matéria, tramitou, amadureceu, tem que ser decidida. Então, eu acho que é muito útil mesmo que... Gente, nós temos uma súmula, se não me engano, a súmula 3, que é aquela que trata de bingos. Porque a gente tinha uma grande confusão nessa área em que havia legislação de bingo por lei, né, de alguns estados, depois que encerrou aquele ciclo da Lei Pelé, por resoluções, por atos normativos inferiores, e nós acabamos editando aquela a súmula dizendo que só a União pode legislar sobre jogos e bingos, com o intuito exatamente de bloquear essa iniciativa, né, plural. Foi importante. Né, e, de fato, se algum estado lançasse mão, né, de alguma norma sobre o assunto, claro, caberia reclamação. E aí poderíamos, na reclamação, o ministro Teori tem razão, mas na reclamação já declarar a inconstitucionalidade da norma. Né? Portanto, teria um... Eu acho que naquele caso, com toda razão. Sim. Agora aqui é diferente. Não, sim, é claro por causa da atualidade. Embora em matéria tributária faça todo sentido por conta da repetibilidade. Exatamente, das repetições de INDEP. Bom, agora eu trago a análise do egrégio plenário, uma súmula, a meu ver, de indiscutível interesse, porque a controvérsia é muito atual. Trata-se da proposta súmula vinculante 98 do Distrito Federal, sendo também proponente o ministro Gilmar Mendes. Sua Excelência, como disse, vem fazendo um esforço de transformar algumas súmulas ordinárias que ainda possuem atualidade em vinculantes. E trata-se, no caso da súmula 670, que tem a seguinte redação: o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Não houve manifestação dos interessados, a manifestação da PGR é no sentido da adequação formal e da edição do verbete sumulante. A Comissão de Jurisprudência manifestou-se pela admissibilidade da proposta e pela conveniência da edição, embora o ministro Dias Toffoli tenha reconhecido, entre aspas, que a jurisprudência da Corte não admite a cobrança de taxa para remuneração do serviço de iluminação pública, posicionou-se contra a edição do verbete sumulante. Eu estou encaminhando no seguinte sentido: pela aprovação da proposta, visto que são diversos os pronunciamentos desta Corte, assentando a impossibilidade dos municípios instituírem taxa para remuneração relativa à iluminação pública, por se tratar de serviço, entre aspas, inespecífico, não mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a determinado contribuinte. E eu aqui trago a colação, dentre outros, o RE 233332 do Rio de Janeiro, sendo relator o ministro Ilmar Galvão. E a decisão é do plenário. Então, eu digo que, a despeito da consolidação desse entendimento, que levou, inclusive, à aprovação da referida súmula 670, em 24 de nove de 2003, não são poucos os casos sobre a matéria que continuam a bater as portas desta Casa. E há diversos precedentes colegiados e monocráticos no sentido contrário a essas pretensões que continuam vindo para cá. Ressalte-se, ademais, que, quando este plenário apreciou sobre a sistemática da repercussão geral RE 724-104 São Paulo, de minha relatoria, reconhecendo a legitimidade das contribuições para custeio do serviço de iluminação pública instituídas à luz do artigo 149-A da Carta Magna, reafirmou categoricamente que aquela novel espécie tributária em nada se assemelhava à taxa,
entre aspas, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço do contribuinte. O tema albergado pelo enunciado proposto, sobretudo por ainda se encontrar no campo de interesse de diversos municípios, revela-se, a meu ver, atual e capaz de gerar insegurança jurídica e multiplicação de processos idênticos. Isso posto, eu me manifesto, juntamente com a PGR, o ministro Gilmar Mendes, e a proposta da própria Comissão de Jurisprudência, com ressalva do ministro Dias Toffoli, no sentido de que se edite a súmula vinculante com a seguinte redação, entre aspas: o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Consultos pares, todos de acordo, aprovado. Pois não. De novo, eu não quero ir na contramão da maioria, portanto, se a maioria está de acordo, eu vou acompanhar. Mas, de novo, aqui, quer dizer, essa matéria foi objeto de emenda constitucional expressa, prevendo que seja contribuição e que não seja taxa. A jurisprudência do Supremo é tão pacificada que está materializada em uma súmula, de modo que todo mundo pode decidir monocraticamente. Eu apenas não consegui alcançar qual é o exato proveito de se criar uma súmula vinculante. É porque mesmo depois da criação da súmula, em 24 de novembro de 2003, nós detectamos, e mesmo depois de nós reafirmarmos a tese num RE com repercussão geral, inúmeros casos voltam a bater as portas desta casa no sentido de insistir com essa tese, que é possível que o serviço de iluminação pública seja remunerado mediante taxa. Isto aqui, ministro Barroso, essa súmula vinculante é um instrumento, não é, isso pode ser modificado, alterado, mas nesse momento é um instrumento importante. Mas eu estou tentando parar entender. Essa se há controvérsia atual, eu acho que está e há superado. mesmo. Agora, é que eu não consigo, nesse momento, imaginar o que a súmula vinculante vai agregar ao que nós já podemos fazer. Ela vai agregar no sentido de que nas instâncias inferiores, a súmula vinculante, ela estabelece um comando muito claro. Então, antes delas virem ao Supremo e exigirem a manifestação de um ministro do Supremo com base nessa súmula 670, a matéria já terá sido, perdão da palavra, abortada nas instâncias inferiores. Eu ressalto que acho que há risco de complicar em vez de ajudar pela proliferação de reclamações. Mas se há consenso no plenário, eu estou acompanhando. Bem, posso anunciar, então, que o plenário é contra o voto do ministro Barroso? Não, eu estou acompanhando. Só fiz a ressalva da minha opinião. Pois não. Ministro Barroso, eu estou inteiramente aberto, e todos nós, com certeza, estamos, no sentido de revogar a qualquer tempo essas súmulas quando elas se mostrarem desnecessárias, superadas. Hora que tivermos aqui uma indicação da Secretaria de que não há mais processos com relação a esse tema, eu mesmo tomarei a iniciativa de propor a revogação da súmula, até para não ficarmos com umas súmulas ordinárias aí, com um verdadeiro códex aí de enunciados. Tá certo. Tá bem. Então, aprovada o PSV 98 do Distrito Federal. A próxima súmula, nós temos uma sustentação oral, em nome da Fazenda Nacional. É a proposta de súmula vinculante 26, é proposta pela presidência do Supremo Tribunal Federal, neste caso. Aqui eu já darei a palavra ao doutor Luiz Carlos Martins Alves. Aqui é a seguinte, a pretensão. Eu estou assinalando que a edição da súmula vinculante é a partir das decisões, das seguintes sugestões apresentadas por ministros desta Corte. Há uma sugestão, em primeiro lugar, apresentada pelo ministro Joaquim Barbosa, no seguinte sentido: as operações de aquisição de bens tributadas à razão da alíquota zero ou não tributadas pelo Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, não geram direito a crédito na apuração do imposto devido nas operações das quais resultem a saída de produtos, circunstância que não viola o princípio constitucional da vedação à acumulatividade. Há uma outra proposta apresentada pelo ministro César Peluso no seguinte sentido: as operações de aquisição de bens tributadas à razão de alíquota zero ou não tributadas por imposto sobre produtos industrializados IPI não geram direito a crédito na apuração do imposto devido nas operações de saída de produtos. Então, houve manifestação dos interessados.
no seguinte sentido: a União manifestou-se favoravelmente à proposta, sugerindo a seguinte redação para o verbete, entre aspas: a vedação ao direito de crédito na aquisição de insumo tributada com alíquota zero ou não tributada pelo imposto sobre produtos industrializados, IPI, não viola o princípio da não cumulatividade, entre parênteses, artigo 153, parágrafo 3º, 2 da Constituição Federal. Manifestaram-se contra a proposta o advogado Fábio Brum Goldschmidt e a indústria Embalagens Plásticas Guará Limitada. A Comissão de Jurisprudência manifestou-se pela adequação formal da proposta e pelo sobrestamento feito até o julgamento dos embargos declaratórios opostos dos recursos extraordinários 353, 657 do Paraná e 370, 682 de Santa Catarina, que foram rejeitados pelo plenário em acordos transitados em julgado, respectivamente em 19/10/2010 e 16/2/2011. Portanto, o óbice da Comissão de Jurisprudência foi superado porque essa matéria já transitou em julgado. A PGR manifestou-se pela adequação formal da proposta e pela edição do verbete vinculante. O ministro Dias Toffoli manifestou-se nos termos do artigo 354-C do Regimento Interno pela rejeição da proposta. Sua Excelência diz o seguinte: caso venha a ser aprovada, que o verbete vinculante seja editado com a seguinte redação, entre aspas: a vedação ao direito de crédito nas operações de aquisição de insumo tributadas com alíquota zero ou não tributadas pelo Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, não viola o princípio da não cumulatividade, artigo 153, parágrafo 3º, 2 da Constituição Federal. O meu encaminhamento é no seguinte sentido: eu inclusive já oferto aqui a proposta de redação, depois darei a palavra ao representante da Fazenda. O encaminhamento da presidência é o seguinte: é pela aprovação da proposta, visto que é pacífica a orientação jurisprudencial desta Casa, no sentido de que não há direito a crédito de IPI em relação à aquisição de insumos não tributados ou sujeitos a alíquota zero, sobretudo após o término do julgamento do recurso ordinário 353-657 do Paraná, sendo o relator o ministro Marco Aurélio, e do RE 370-682 de Santa Catarina, redator para o acordo, o ministro Gilmar Mendes. E há diversos precedentes nesse sentido que eu apontei na manifestação integral que fiz chegar a vossas excelências. Além disso, continuo, são vários os julgados da Casa, anteriores e posteriores ao julgamento, em 6/10/2010, dos embargos de declaração no RE 370-682 de Santa Catarina, que incluíram os insumos isentos ao não creditamento do IPI. Portanto, há que se incluir também, digo eu, no verbete ora em discussão, os insumos isentos, uma vez que não há direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente dos insumos atingidos por esse regime tributário, como pacificado na jurisprudência desta Corte Constitucional. A redação alternativa que eu estou sugerindo é a seguinte: o enunciado, ora proposto, se tornará, a meu ver, mais completo à luz da jurisprudência acima indicada, se nele for acrescentada a orientação relativa aos insumos isentos. Então, eu me manifesto pela aprovação de uma súmula com o seguinte teor, entre aspas: inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos a alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Vossa Excelência... Presidente, pela ordem. Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. Posso falar antes do representante da Fazenda? Mas é claro que sim, é que eu não atentei para o fato de que Vossa Excelência teria pedido a palavra. Presidente, temos uma matéria que, após o julgamento de certos recursos extraordinários, veio a ser regida pelo legislador ordinário. E digo que temos um encontro marcado com harmonia ou não da lei editada, mais especificamente do artigo 11
da Lei 9.779, de 99, com a Carta da República. Por que temos esse encontro marcado? Porque o princípio da não cumulatividade, quer quanto a esse tributo, quer quanto a outro tributo da competência dos estados, refiro-me ao ICMS, ele está jungido ao crédito do que cobrado anteriormente, sendo que, quanto ao ICMS, a própria Constituição contém uma flexibilização do afastamento do crédito, remetendo quanto ao ICMS e não quanto ao IPI à disciplina legal, considerada não incidência ou a isenção. Pois bem, quando nós julgamos os extraordinários, os conflitos respectivos que geraram esses extraordinários não versavam o artigo 11 da Lei 9.779 de 99. E a proposta é de 2009 e, evidentemente, ela diz respeito a período anterior a essa disciplina legal, que tem o seguinte teor: o saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, acumulado em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, aí vem, inclusive, por isso é que eu me refiro a um encontro futuro, para definir se essa cláusula é harmônica ou não com o texto da Lei das Leis, que é a Constituição Federal, inclusive de produto isento ou tributado a alíquota zero, portanto, a lei admite o crédito. Essa é a penúltima. O crédito considerado matéria-prima, considerado produto intermediário e material de embalagem, ainda que a entrada tenha sido isenta, considerado IPI, ou tenha ficado submetida essa entrada à alíquota zero. Por isso é que eu penso que não devemos editar verbete, muito menos vinculante sobre a matéria. Situações anteriores à lei referida, elas já estão pacificadas. Se editarmos agora um verbete simplesmente apontando de forma linear que não há o direito ao crédito, nós estaremos dando como legítima a Lei 9.779, de 99, a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, estaremos implicitamente assentando a inconstitucionalidade dessa lei, no que, repito, ela prevê, certo ou errado, ainda não estou me pronunciando a respeito, muito embora já tenha sinalizado o que penso sobre ela, ela prevê, certo ou errado, o direito ao crédito. Por isso, nós temos aqui um tema que não está a reclamar e não podemos também baratear os verbetes vinculantes sob pena de desmoralização desse importantíssimo instituto. Temos um tema que ainda está em aberto, considerado essa nova disciplina, que é a disciplina da Lei 9.779 de 99. Proposta que faço, retirada do exame o que eu pondero do que previsto a respeito. Pois não.
Aqui nós estamos tratando de crédito presumido, quer dizer, com inúmeras, mas dezenas de manifestações do plenário e que tem gerado, enfim, uma certa controvérsia. Vários ministros já pediram que circulasse. Sabe o que eu penso, a certa altura, que é pecado divergir? Não, mas Vossa Excelência divergiu com toda tranquilidade, usou da palavra pelo tempo que entendeu necessário. Porque Vossa Excelência fica tão resignado quando ouve uma voz que não é harmônica com o seu entendimento? Não, Vossa Excelência certamente não está cerceando meu direito de contradita também, não é? Sobretudo no encaminhamento dos trabalhos. Eu estou aqui explicitando aos nobres pares qual é a motivação e qual é o tema de fundo que eu encontrei para sugerir essa súmula vinculante. Apenas isso. Eu já disse várias vezes aqui que eu trago essas questões sem nenhum interesse pessoal, o meu interesse apenas é dar vazão ao que está represado. Nenhum de nós. Claro. Nenhum de nós. E nem pelo amor à controvérsia. Eu não tenho amor à controvérsia, eu tenho amor à celeridade dos trabalhos apenas. Vossa Excelência, o representante da Fazenda, tem a palavra. Senhor presidente, rapidamente, a Fazenda Nacional concorda, chancela a proposta. Presidente, a proposta que fiz não será submetida ao colegiado de se retirar a matéria, porque prejudica a palavra do representante da Fazenda. Ministro Marco Aurélio, eu aqui na presidência já tinha informação que ele ia desistir de fazer a sustentação oral, tendo em conta a inclusão dessa expressão isenta. Que é prejudicial. Sim. Tudo indica que ficarei isolado no plenário e estou muito acostumado com isso. Eu apenas pediria a Vossa Excelência que submetesse a proposta de retirada. Nós vamos submeter. Eu queria apenas formalizar a informação que eu tive informalmente, que chegou aqui até a nossa secretária, de que a Fazenda desistiria da sustentação oral. E quando a vida venha, apoia a proposta de Vossa Excelência, que inclui os... Vossa Excelência não vai submeter a proposta? Sim, mas eu preciso aguardar que o advogado desça da tribuna. Que prejudica a sustentação da tribuna. Vossa Excelência compreendeu que não foi feita a sustentação da tribuna? Vossa Excelência acabou de ver que não foi feita. Como? Vossa Excelência acabou de ver que não foi feita a sustentação da tribuna. Não, eu sei, mas a proposta pois que ela eu fiz, será que eu submetida. peço que seja apreciada, prejudica. Se Vossa Excelência me permitir, eu vou submeter à Corte essa sua proposta de de cancelamento, de não submissão. Não submissão que prejudica a fala do procurador da Fazenda. Mas a fala não foi feita, Ele estou manifesta reiterando. no sentido de apoiar a proposta de Vossa Excelência. Pois não, Vossa Excelência manifesta no sentido. Então, mais alguém acompanha a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio, no sentido de... Presidente, eu havia me manifestado contra a aprovação da súmula por escrito e eu vou manter a posição no sentido... Não da rejeição, mas de retirada, como o ministro Marco Aurélio, para uma maior reflexão. Bom, então, nós temos dois votos no sentido da retirada e agora nós vamos, então, analisar, ministro Marco Aurélio, se não houver outra objeção, nós vamos analisar o teor desta súmula proposta. Então, eu repito, peço licença para repetir, que a proposição que eu faço, inserindo, portanto, a jurisprudência posterior acerca do tema, crédito presumido, é a seguinte: inexiste direito a crédito presumido IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos a alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Talvez o português possa ser alterado, mas o sentido é esse. Vou tomar os votos. Ministro Barroso. Estou acompanhando a posição de Vossa Excelência. Ministro Teori Zavascki. Acompanhe. Ministra Rosa Weber. Da mesma forma, presidente. Ministro Luiz Fux. Votados assim no STJ, acompanho Vossa Excelência. Ministro Toffoli, contra. Eu só gostaria de registrar o que já me manifestei por escrito. Eu tenho restrições, senhor presidente, à edição de súmula vinculante em matérias de ordem tributária e penal. Digo isso pela diversidade de situações fáticas passíveis de ocorrer e a diversidade de normas legais a demandar interpretação em cada caso concreto. A edição de súmula vinculante na espécie pode ensejar um elevado número de reclamações perante a Corte, nas quais, muita vez, para usar a terminologia de Machado, muita vez,
As particularidades e peculiaridades não podem ser enfrentadas neste tipo de veículo processual que é a ação de reclamação. E aí eu faço aqui uma série de ponderações, cito os julgados do ministro Marco Aurélio na minha manifestação, questões relativas à proposição, não vou estar a manifestação por escrito, e a manifestação por escrito eu faço, então, como declaração de voto, agora no sentido da não aprovação da súmula, senhor presidente. Pois não. Realmente é um instrumento novo, suscita ainda muitas controvérsias. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu também tenho alguma dificuldade, tal como afirma o ministro Dias Toffoli, em adotar súmulas em matéria tributária e principalmente em matéria penal. E entendendo as razões do ministro Marco Aurélio, apesar disso, como esta matéria foi discutida e eu tenho decisões, eu vou acompanhar com esta ressalva quanto a esta matéria. No sentido da aprovação. No sentido da aprovação. Pois não. Ministro Marco Aurélio é contra a súmula, não é? Não, presidente. Perdão, ministro Gilmar Mendes primeiro. Vossa Excelência acompanha. Acompanha, a favor. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, vou reiterar. Depois dos pronunciamentos do Supremo, ou antes dos pronunciamentos, mas não versando o conflito de interesse, não regendo o conflito de interesse ou conflitos de interesse dirimidos, veio à balha uma lei que expressamente previu o contrário do que nós estaremos assentando nessa proposta de verbete de súmula vinculante. E não me consta que possamos mais do que o Congresso Nacional. Não me consta que possamos fugir ao império da lei sem declarar a inconstitucionalidade dessa mesma lei. E o momento propício para isso não é este. Então, que surgirá uma incongruência. O Supremo, sem qualquer ressalva, lançará um verbete apontando que não cabe o crédito no caso de isenção, no caso de não incidência, no caso de alíquota zero na entrada de matéria-prima, ou como está no artigo 11 da 9.779, de 99, de produto intermediário e matéria de embalagem, o fazendo em conflito evidente com o teor desse artigo 11. O que é que nós queremos? Confundir? Ou queremos pacificar a matéria, Ministro Marco Aurélio, implicitamente acoimar de inconstitucional, se é possível proceder-se assim, de forma implícita, o artigo 11. Daí eu ter feito a proposta. Ministro Marco Aurélio, permite uma parte, ministro? Sim, ministro. Na manifestação que fiz por escrito, por ser integrante da comissão, eu ainda registrei dizendo que pende de análise a questão dos insumos originários da Zona Franca de Manaus, cuja matéria teve sua repercussão geral reconhecida no RE número 592.891 de São Paulo. Assim, manifesto-me pela inconveniência de que as normas cuja validade, interpretação e eficácia foram apreciadas nos paradigmas originários da proposta sejam objeto da súmula pretendida. Fiz essa manifestação como integrante da comissão. Vossa Excelência me permite, a partir do momento em que temos um verbete vinculante, revelando que não há o direito ao crédito, nós estaremos a desconhecer, sem enfrentar a legitimidade ou não, o artigo 11 da Lei 9.779 de 99, que previu esse mesmo crédito. E essa matéria até hoje não foi enfrentada pelo colegiado maior, que é o Pleno do Supremo. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência me permite.
Lá no Superior Tribunal de Justiça havia uma menção a essa lei que é de 99. E a manifestação do Supremo Tribunal Federal, que primeiramente admitiu o creditamento e depois não admitiu o creditamento, houve uma mudança, e o Superior Tribunal de Justiça teve que se adaptar a essas mudanças do Supremo, são de acórdãos bem depois de 99, muito depois. Ministro, permita-me, rege a controvérsia, teoria da aplicação da lei no tempo, a lei em vigor à época em que surgiu a controvérsia. Aquelas controvérsias dirimidas não envolveram essa lei. Não envolveram essa lei. Marco Aurélio Vassilês, é um tema em aberto no Supremo, em que pese talvez já termos de outros tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, decisões a respeito. Agora, partirmos para esse passo, que, a meu ver, é um passo seríssimo de editar um verbete vinculante, sem analisar essa previsão normativa de crédito. Ministro Marco Aurélio Vassilês, me permite? Senhor presidente, eu estou sensibilizado com a argumentação do ministro Marco Aurélio e do ministro Toffoli. Se os colegas permitirem, eu gostaria de meditar a respeito e pediria vista. Vossa Excelência pede vista, então? Peço vista. Pois não. Presidente, então, nesse caso, apenas eu vou aguardar a vista e gostaria que fosse computado meu voto ao final. Pois não. Bem, após o voto dos ministros Ricardo Lewandowski, no sentido da aprovação, Roberto Barroso, Teori Zavascki, não contarei, Rosa Weber, ministro Fux e ministro Gilmar Mendes, no sentido da aprovação, pediu vista o ministro Teori Zavascki, aguardam os demais não citados. Presidente, pois não. Até para justificar o pedido de vista do ministro Teori Zavascki, que já tinha votado pela aprovação, eu pediria que Vossa Excelência consignasse o meu voto no sentido da não edição do verbete. Contrário, pois não. Então, eu também faço constar, então, que o ministro Marco Aurélio e o ministro Dias Toffoli manifestaram-se contrariamente à edição do verbete. Chamo agora a proposta de súmula vinculante 65 do Distrito Federal. O proponente é a Associação Brasileira de Serviços de Concretagem, ABESC. A pretensão é a seguinte: edição de súmula vinculante com a seguinte redação: não se inclui na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, o valor dos materiais adquiridos de terceiros e empregados em obras de construção civil pelo prestador de serviços. Manifestação de interessados. Manifestaram-se a favor da proposta Hora e Análise a Associação Brasileira de Engenharia Consultiva Industrial, ABESC, a Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, AEAARP, o Sindicato Nacional da Construção Pesada e Infraestrutura, Sinicom, e o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado de São Paulo, Sinduscom, São Paulo. A manifestação da Procuradoria-Geral da República foi no sentido da edição da súmula vinculante nos termos em que foi proposta pela ABESC. A manifestação, não houve manifestação da Comissão de Jurisprudência, porque transcorreu o prazo, houve uma certidão no sentido do transcurso de prazo previsto no regimento, sem a manifestação da referida comissão. Como é que eu estou encaminhando a proposta? Preliminarmente, no sentido da legitimidade ativa da proponente, por ser entidade de classe de âmbito nacional, cujas associadas desenvolvem atividade econômica comum e bem definida, qual seja a prestação de serviço de concretagem em obras da construção civil. Portanto, assento preliminarmente a legitimidade ativa e, como nós sabemos, elas têm também a possibilidade, essas entidades, de apresentarem propostas de súmulas vinculantes. No mérito, acompanhando a PGR, eu sou pela aprovação da proposta, visto que este tribunal possui diversos pronunciamentos à luz do artigo 146, 3A da Carta Magna,
a respeito da legitimidade de se deduzir da base de cálculo do ISS o valor relativo a materiais empregados e subempreitadas contratadas pelos prestadores de serviços da construção civil, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º, A e B do Decreto-Lei 406, de 1968, e há diversos precedentes que eu fiz chegar às mãos de vossas excelências. No tocante à atualidade da controvérsia e à conveniência da edição da súmula ora proposta, consignou acertadamente o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, entre aspas, o seguinte: que todas as manifestações apresentadas nos autos da presente proposta relatam a urgente necessidade de estancar demandas judiciais inúteis acerca do tema, bem como evitar prejuízos financeiros decorrentes da resistência das fazendas públicas municipais de liberarem certidões de regularidade fiscal exatamente em virtude de dependências tributárias advindas das cobranças equivocadas desse imposto sobre serviço de qualquer natureza. Demonstra-se com isso, diz o doutor Janot, a atualidade do tema e seus efeitos na aplicação da legislação de regência. E nós sabemos que essas empresas participam de licitações públicas, precisam de certidões negativas para participar dessas licitações, e tendo em conta essa controvérsia que é atual e se multiplica nos diversos foros e tribunais, é que esta presidência sugere uma redação alternativa àquela proposta pela ABESC no seguinte sentido: é constitucional deduzir da base de cálculo do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, ISSQN, a quantia despendida pelo prestador de serviço em obras de construção civil com aquisição de materiais e contratação de subempreitadas. Esta é a proposta que eu faço alternativa àquela, mas que, evidentemente, tem o mesmo sentido, a mesma natureza. Consulta os pares. E aqui, senhor presidente, tem ainda mais esse acréscimo. Já houve uma manifestação em repercussão geral. Em repercussão geral. Aí evita que os processos subam e a súmula vinculante vincula a administração. Aí Bem realmente lembrado, fecha o Vossa Excelência. cerco. Presidente, Ministro Marco Aurélio. pela ordem, penso, presidente, que a proposta formalizada pela Associação Brasileira de Empresas e Serviços de Concretagem, a ABESC, é uma proposta mais enxuta, no que revela que não se inclui na base de cálculo do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, ISSQN, o valor dos materiais adquiridos de terceiro e empregados em obras de construção civil pelo prestador dos serviços. E penso que pode haver, se lançarmos que é possível a dedução, nós estaremos admitindo a inclusão na base de cálculo do tributo. O que decorre da carta é que o tributo incide só sobre os serviços prestados. Há uma base de incidência específica. Não se podendo, mas o procedimento do fisco foi contrário, não se podendo incluir nessa base de incidência é algo diverso do que deduzir da base de incidência, não se podendo incluir o valor do material porventura comprado para posteriormente chegar-se à prestação dos serviços. Por isso, permito-me ficar com a redação da proposta originária. Pois não. Presidente, eu vou pedir vista para uma análise. Vossa Excelência vai pedir vista. Então, após a manifestação do presidente que sugeria a aprovação da proposta nos termos que veiculou, e depois da manifestação do ministro Marco Aurélio, no sentido de que fosse aprovada a proposta original da ABESC, pediu vista o ministro Dias Toffoli. Agora, ministro Dias Toffoli, se Vossa Excelência tiver dúvida apenas com relação à redação, eu não tenho objeções a adotar a redação do ministro, da própria ABESC original e do ministro Marco Aurélio. Eu libero rapidamente. Pois não. Então, pediu vista, então, após estas manifestações, o ministro Dias Toffoli.
Chama a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade de relatoria do eminente ministro Teori Zavascki, 4.639, que procede de Goiás, sendo requerente o governador do estado de Goiás. Nós teremos sustentação oral em nome daquele estado, que será feita pelo procurador do estado de Goiás, doutor Alexandre Pereira Pinheiro. Também pelo estado de Goiás, aliás, falará pelo governador do estado, doutor Alexandre, e pelo estado de Goiás, doutor Bruno Bezerra. 46, 39. Está jogando as duas juntas? Acho que sim. Pois não. Ministro Teori Zavascki, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Vossa Excelência chamou 4639. 4639. Existe uma outra seguinte, senhor presidente. Que é idêntica? 4641, que o tema é basicamente o mesmo. Eu acho que poderia haver um julgamento conjunto. Vamos chamar, então, conjuntamente, a ação direta de inconstitucionalidade 4641, que procede de Santa Catarina, sendo o relator ministro Teori Zavascki, e, no caso aqui, o requerente ou a requerente é a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a Noreg-BR. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Talvez Vossa Excelência possa fazer o relatório em ambos os casos, e depois procederemos às sustentações orais. Senhor presidente, quanto a 4639 de Goiás, é uma ação direta proposta pelo governador do estado, tendo por objeto a lei estadual 15.150, que cria regime diferenciado de aposentadoria para determinadas categorias profissionais, serviço notarial e registral, não remunerados pelos cofres públicos, serventia de foro judicial admitidos antes da vigência da Lei 8935 de 94, e facultativos, com contribuição em dobro. Ou seja, se criou um sistema integrando ao sistema oficial de previdência e essas entidades. Eu reproduzo a lei. No relatório que foi distribuído aos colegas, por isso eu me dispenso da leitura. O que a inicial alega, basicamente, são 3 teses, segundo as quais a lei goiana seria materialmente inconstitucional, porque, primeiro, enquadrou no regime próprio de previdência estadual categorias de pessoas não remuneradas pelo poder público, o que é vedado pelo texto constitucional vigente após as emendas constitucionais 20 de 98 e 41 de 2003, quando se passou a exigir a condição de servidor efetivo para a inclusão. Segundo, ao prever a existência de um regime próprio de previdência para servidores efetivos e outro de natureza geral para os demais segurados, a Constituição foi taxativa, razão pela qual não é possível a criação de um terceiro regime destinado a amparar a situação previdenciária de classes funcionais específicos. E terceiro, o artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal, não outorga aos entes federados competência impositiva para criar e exigir contribuições previdenciárias de pessoas sem vínculo estatutário. Em suma, sustenta o requerente que as categorias profissionais beneficiadas pela lei não poderiam ser incluídas no rol de segurados obrigatórios do regime de previdência social do Estado de Goiás, mas sim no regime geral, e que seu enquadramento no regime equivocado importaria violação ao artigo 40 da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de vínculo efetivo dos contemplados com o poder público. À luz dessas razões, a inicial postula a declaração de inconstitucionalidade de toda a Lei 15.150, sem que resulte disso repristinação da eficácia da lei estadual por ela revogada, Lei 14.081 de 2002. Em decisão monocrática, foi adotado o rito do artigo 12. A Assembleia do Estado de Goiás prestou informações
nas quais afirma que a Lei Estadual 15.150 baseia-se na Lei Federal 8.935, de 94, que cria 2 regimes jurídicos para os notários e oficiais de registro, dividindo-os em, primeiro, não optantes, submetidos ao regime geral da Previdência, e optantes, vinculados ao regime geral. Ainda requer a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da lei impugnada para preservar a segurança jurídica daqueles já aposentados ou que cumpriram os requisitos necessários à obtenção do benefício no regime. O parecer da Advocacia Geral da União é pela procedência do pedido por inconstitucionalidade material da Lei Estadual 15.150, em face do caput do artigo 40 e 24.12 da Constituição Federal. A Associação dos Escrivães Judiciais do Estado de Goiás e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Goiânia apresentaram pedidos de admissão no processo, na qualidade de amicus curiae, que foram rejeitados, tendo em vista a carência de novos elementos de informação. O parecer é para procedência, diante da ofensa ao artigo 40 e 201 da Constituição. Isso em relação à lei de Goiás. Em relação à lei de Santa Catarina, é uma ação direta proposta pela Associação dos Notários e Registradores, tendo por objeto a Lei Complementar Estadual 412, em especial seu artigo 95, que inclui os cartorários extrajudiciais entre os segurados obrigatórios do regime próprio da Previdência. Em Goiás se estabeleceu um regime especial assemelhado ao regime dos servidores efetivos. Em Santa Catarina se assegurou a aplicação do próprio regime a essas entidades. Essa é a diferença básica entre as duas leis. Eu acho que com isso, senhor presidente, é possível ouvirmos a sustentação oral. Pois não. Eu, então, convido o doutor Alexandre Pereira Pinheiro para fazer uso da palavra pelo prazo regimental. Senhor presidente, Bruno Bezerra de Oliveira, pelo governador do Estado de Goiás. Doutor Alexandre não está presente. Perdão, Vossa Excelência, pode falar mais perto do microfone? Desculpa. Bruno Bezerra de Oliveira, pelo governador do Estado de Goiás. O doutor Alexandre não está presente. Ah, pois não. Então fica registrado. Senhor presidente, senhor relator, senhores ministros, senhoras ministras, ilustre procurador-geral da República, é uma honra subir a essa tribuna, uma honra para qualquer advogado, e eu pretendo não abusar dessa honra, tomando excessivamente o tempo de Vossas Excelências. Eu vou ser breve, eu pretendo ser breve apenas para enfatizar alguns aspectos que eu considero relevantes para o trato de uma questão que, na nossa opinião, é muito menos complexa do que grave, porque geradora de situações de desigualdade, do ponto de vista previdenciário, no meu estado, Estado de Goiás, e também do ponto de vista técnico. Estudando a questão que ora se submete à apreciação do Supremo Tribunal Federal, me veio à lembrança uma passagem de Sérgio Buarque de Holanda, país do Brasil, e nessa passagem, o autor diz o seguinte, que no Brasil pode dizer-se que só excepcionalmente tivemos um sistema administrativo e um corpo de funcionários puramente dedicados a interesses objetivos e fundados nesses interesses. Ao contrário, é possível acompanhar ao longo de nossa história o predomínio constante das vontades particulares que encontram o seu ambiente próprio em círculos fechados e pouco acessíveis a uma ordenação impessoal. E me causa, de uma certa forma, espanto que justamente essa passagem de uma obra tão conhecida e escrita há tantas décadas me venha ao espírito no contexto da análise de uma lei que foi editada no Estado de Goiás há pouco mais de 10 anos. Em pleno século XXI, que se concebeu com a edição da Lei número 15.150, foi a instituição de um regime de previdência social mantido pelo poder público e que não atina nem com o regime previsto no artigo 40 do Corpo Permanente da Constituição,
nem com o regime geral a que alude o artigo 201 também da Constituição Federal. A lei número 15.150, como dito no relatório, ela beneficia 3 categorias de pessoas, que são, em resumo, as seguintes: os participantes, segundo a dicção da lei, dos serviços notariais e de registros públicos, e segundo a interpretação que se tem dado para essa lei, isso inclui não apenas os titulares dessas serventias, como também aqueles empregados pelos titulares, os participantes da serventia do foro judicial, os cartórios judiciais e extrajudiciais, tanto os titulares quanto os empregados pelos respectivos titulares, e um grupo de pessoas estão numa situação muito peculiar no Estado de Goiás, que são os chamados contribuintes facultativos dobristas, que são, basicamente, entre outros, ex-servidores estatutários que, por um motivo ou por outro, e já há algumas décadas, mudaram de regime jurídico e se tornaram servidores públicos seletistas. Então, muito resumidamente, a lei número 15.150, ela cuida de instituir um modelo em que se concede aposentadoria a esse pessoal, um modelo muito semelhante ao do artigo 40, né, em que se estipulam as normas que vão reger a fixação da contribuição previdenciária devida por esses indivíduos, o reajuste dos benefícios, né, tanto dos proventos de aposentadoria quanto das pensões, e tudo mais que, enfim, no entender do legislador goiano, seria necessário para regular esse assunto. Pois bem, a tese do governador do Estado de Goiás é, na verdade, muito simples. O poder público só pode instituir regime de previdência social dentro dos limites que estão estabelecidos na Constituição Federal. É dizer, para servidores públicos titulares de cargos de provimento efetivo, existe o regime próprio, ou existem os regimes próprios que podem ser instituídos na forma do artigo 40, e para os demais trabalhadores, inclusive para os profissionais liberais, existe o regime geral de previdência social, ao qual a Constituição também alude, entre outros, no artigo 201. O Supremo Tribunal Federal, entre outras coisas, já disse, por exemplo, a respeito de tema correlato, que os participantes dos serviços notariais e de registros públicos não são titulares de cargo. É conhecida a orientação do Supremo Tribunal Federal em relação a esse assunto. E o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou no sentido de que, não sendo titulares de cargos, os participantes dos serviços notariais e de registros públicos não podem se filiar a regimes próprios de previdência social, como é, por exemplo, o regime próprio de previdência social mantido e regulado pela legislação local no Estado de Goiás. Da mesma maneira, há precedentes que apontam situação semelhante em relação aos serventuários da Justiça não remunerados pelos cofres públicos, categoria a que alude o inciso 2º do artigo 1º da lei número 15.150, o diploma impugnado. E, com muito mais razão, se há de concordar com a afirmação de que aqueles a que se alude no inciso 3º do artigo 1º, os tais contribuintes facultativos dobristas, por não ostentarem a condição de titulares de cargo de provimento efetivo, também não poderão se incluir num regime público de previdência social assemelhado àquele do artigo 40. As teses defendidas pelo governador do Estado de Goiás, então, elas radicam na dicção, em termos elementares, eu repito, de 3 dispositivos da Constituição Federal. O artigo 40, ao qual eu já me referi várias vezes aqui, da tribuna, o artigo 201, por motivos semelhantes, servidores públicos titulares de cargos de provimento efetivo são segurados obrigatórios dos regimes próprios de previdência social. Agentes públicos que não ostentem essa condição são segurados obrigatórios, em princípio, do regime geral de previdência social. E, além disso, chamo a atenção de Vossas Excelências, senhor relator, senhor presidente, para o fato de que o governador do Estado defende também
que há na Lei número 15.150 violação ao artigo 149, caput, parágrafo 1º da Constituição Federal. Há precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido da afirmação de que o Estado membro, a unidade regional da federação, não tem competência para instituir contribuição para a Seguridade Social fora das hipóteses taxativamente previstas na Constituição, e essa matéria é regulada nos dispositivos que eu acabei de mencionar. De sorte que, excelências, o que se vê na Lei número 15.150, e é lamentável que um procurador do Estado de Goiás tenha que dizê-lo, é a criação de uma espécie de privilégio previdenciário, que realmente não encontra albergue no sistema normativo vigente desde a promulgação da Constituição de 1988, mas, sobretudo, desde a promulgação da emenda número 20. Existe uma questão temporal, uma questão de direito intertemporal que é levantada na petição inicial e que me parece tremendamente relevante. Há requerimento na petição inicial no sentido de que, declarada a inconstitucionalidade da Lei número 15.150, esta Corte expressamente nega a produção de efeitos repristinatórios indesejáveis de dispositivos de lei estadual, da Lei Estadual número 14.081, que a Lei número 15.150 revogou, dispositivos esses, os revogados, que cuidavam exatamente da mesma matéria que é tratada hoje, de forma mais extensa, pela Lei número 15.150. Chama atenção ainda para o fato de que, por exemplo, a decisão do Tribunal de Contas da União, que impõe o reconhecimento de uma situação algo embaraçosa para o Estado de Goiás. O Tribunal de Contas da União já afirmou há alguns anos que todo esse pessoal que alude à Lei número 15.150 é segurado obrigatório do regime geral de previdência social, de sorte que o Estado de Goiás pode perfeitamente se ver às voltas com a situação de ser considerado devedor da Fazenda Nacional, devedor da Receita do Brasil, com relação ao recolhimento da contribuição previdenciária para o regime geral, que deixa de ser revertido em favor da autarquia previdenciária, justamente em razão da vigência da Lei número 15.150. Então, eu pondero sobre, inclusive, considerada essa questão, se é ou se seria, e eu digo isso com todo respeito, conveniente modular, limitar no tempo os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, caso ela venha a ser proclamada por esta Corte. Então, excelências, senhor presidente, senhor relator, senhores ministros, senhoras ministras, o governador do Estado de Goiás, tendo seu representante judicial dito isso, reitera o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei número 15.150, de abril de 2005, do Estado de Goiás, nos termos formulados na petição inicial. Era isto. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora para falar pelo Estado de Goiás o doutor Bruno Bezerra. Perdão. Perdão. Então, agora é o doutor Alexandre Pereira, não veio. Então, estão esgotadas as sustentações orais. Devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, meu voto é um pouco longo, eu vou tentar, na medida do possível, fazer um resumo, mas o encadeamento lógico demanda a leitura, inclusive, provavelmente muito chata, de textos normativos. Para a comodidade de raciocínio, é conveniente proceder a uma contextualização da Lei 15.150, de 2005, dentro do ordenamento jurídico estadual e federal. Em período anterior à Constituição Federal de 88, o sistema de previdência e de assistência dos servidores públicos do Estado de Goiás era disciplinado pela Lei 10.150 de 86, que deferia a condição de segurados não apenas a servidores efetivos, mas também a outras categorias de agentes públicos, lato sensu, dentre eles, os servidtuários de justiça não remunerados pelos cofres públicos e uma espécie de segurado facultativo que contribuía com o sistema mediante recolhimentos diferenciados, os ditos dobristas. Eu transcrevo aqui a legislação da época.
Em 1994, parte desses segurados veio a ter seu regime jurídico alterado. Isso porque o Congresso Nacional editou a Lei 8.935/94, que criou uma disciplina nacional para notários e registradores, inclusive no que se refere ao aspecto previdenciário de suas atividades, tratando do tema nos artigos 40, 48 e 51. Artigo 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à Previdência Social no âmbito federal e têm assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas diversos. Ficam assegurados aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação dessa lei. Artigo 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial, desde que esses aceitem a transformação do seu regime jurídico em opção expressa no prazo improrrogável de 30 dias contados da publicação dessa lei. Parágrafo 1º. Ocorrendo a opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado para todos os efeitos de direito. Parágrafo 2º. Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por qualquer desses regimes a partir da publicação dessa lei. Artigo 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido de sua concessão. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária, um regime especial, que vierem a ser contratados em virtude da opção de que trata o artigo 48. Parágrafo 2º. Os proventos de que trata este artigo serão os fixados pela legislação previdenciária aludida no caput. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se também às pensões deixadas por morte pelos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares. Assim, de acordo com a legislação nacional sobre o tema, os delegatários de atividades cartorárias admitidos após 18 de novembro de 94 deveriam se filiar obrigatoriamente ao regime da Previdência Social, imposição que veio a ser naturalmente incorporado ao regulamento da Previdência, cujo artigo 9º, parágrafo 15, 7, estabeleceu a qualificação de segurado obrigatório ao, entre aspas, notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador titular de cartório que detém a delegação do exercício da atividade notarial de registro não remunerado pelos cofres públicos admitidos a partir de 21 de novembro de 94. No plano estadual, a figura do segurado facultativo com contribuição em dobro teve curta sobrevida, vindo a ser eliminada da legislação 10 anos após a promulgação da Lei 10.150, por meio da Lei 12.964, que eu reproduzo. Mais adiante, com o advento da primeira reforma previdenciária no texto constitucional federal, a emenda 20, e a subsequente promulgação das regras gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, Lei Federal 9.717/98, o regime previdenciário do Estado de Goiás experimentou uma significativa reformulação, operada por meio da Lei Complementar 29 de 2000, que restringiu o universo de segurados nos seguintes termos. Para os efeitos dessa lei complementar, define-se filiado ou participante, servidor público, titular de cargo efetivo dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado, suas autarquias e fundações, do Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas dos municípios, os membros da magistratura do Ministério Público, os conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e municípios, os aposentados, os militares ativos ou da reserva remunerada e os reformados, bem como os beneficiários da Lei 8.974, de 1981.
2. Beneficiários, pessoa que na qualidade de dependente, de filiado ou participante, pode exigir o gozo do benefício especificado nessa lei complementar. A partir de então, o Sistema Estadual de Previdência passou a não mais aceitar a participação na condição de novos filiados dos serventuários de justiça não remunerados e dos segurados facultativos dobristas, o que veio a ser explicitado em 2002 pelo texto da Lei 14.081, seus artigos 36 e 37, que eu reproduzo. Ocorre que em 2005 veio a lume a Lei Estadual 15.150, ora impugnada, que promoveu uma verdadeira reviravolta legislativa, revogando os artigos 36 e 37 da Lei 14.081, anteriormente citados, e estabelecendo um regime específico para 3 classes de agentes colaboradores do Estado, a saber, os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo artigo 51 da Lei 8.935, de 94, os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei Federal 8.935, de 94, e os antigos segurados facultativos, com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio da Previdência Estadual, antes da publicação da Lei 12.964, de 96. Numa visão geral do seu conteúdo, a Lei Estadual 15.150 alterou o modelo normativo vigente desde 1986 para essas categorias, passando a regulamentar as modalidades de aposentadoria, artigo 2º, a fórmula de cômputo das contribuições dos respectivos proventos e pensões, artigos 4º, 7º, 13 e 16, as condições de desvinculação espontânea e automática do sistema, o cômputo do tempo de serviço e contribuição, cobertura do sistema, as condições para a vinculação da qualidade dependente, a autoridade responsável pela administração do sistema e as condições de reajuste dos beneficiários. É contra essa lei que se volta a presente ação. De acordo com o histórico normativo que se vem de expor, até a superveniência da Lei 15.150, os agentes por ela alcançados estavam submetidos às seguintes condições previdenciárias: serventuários de justiça não remunerados por cofres públicos antes da Lei 15.150, aqueles que ingressaram no regime próprio estadual antes de 18 de novembro de 94, data da vigência da Lei Federal 8.935, artigo 40, e passaram a receber benefício previdenciário de aposentadoria ou detinham as condições para requerê-lo até 26 de fevereiro de 2002. Continuaram vinculados ao regime próprio de previdência do Estado de Goiás, submetendo-se aos termos da legislação própria. B. Aqueles que ingressaram no regime próprio estadual antes de 18 de novembro de 94 e não percebiam benefício previdenciário de aposentadoria, nem detinham as condições para requerê-lo em 26 de fevereiro de 2002, foram transferidos para o regime geral de previdência, com a devida compensação do tempo de contribuição. E aqueles que ingressaram no regime próprio estadual após 18 de novembro de 94, acham-se vinculados desde sempre ao regime geral de previdência. Segurados facultativos que contribuem em dobro antes da Lei 15.150, aqueles que ingressaram no regime próprio estadual antes de 19 de novembro de 96, cujo artigo 2º data da vigência da Lei 12.964, cujo artigo 2º extinguiu essa figura de contribuinte, e passaram a receber o benefício previdenciário da aposentadoria ou detinham as condições para requerê-lo até 26 de fevereiro de 2002. Continuaram vinculados ao regime próprio do Estado de Goiás, submetendo-se ao tempo da legislação em vigor. E B, aqueles que ingressaram no regime estadual antes de 19 de novembro de 96 e não percebiam o benefício previdenciário de aposentadoria nem detinham as condições para requerê-lo até 26 de fevereiro de 2002, foram transferidos para o regime geral de previdência com a devida compensação do tempo de contribuição. Com o advento da Lei 15.150,
150, quais foram as transformações operadas? Em primeiro lugar, revogou-se a Lei 14.081, que determinava a migração de muitos serventuários e dobristas para o regime geral. Com isso, abriu-se campo para que aqueles que não houveram reunidos os requisitos para a aposentadoria até 26 de fevereiro de 2002, pleiteassem o ingresso nesse novo sistema de previdência, desde que admitidos respectivamente antes de 18 de novembro de 94 e 19 de novembro de 96. Mas não apenas isso, além de amparar agentes que há muito já teriam migrado para o regime geral de previdência social, a Lei 15.150 estruturou, em proveito deles, um sistema previdenciário inédito, em condições de contribuição, elegibilidade e cobertura diversos daqueles previstos tanto no regime próprio estadual quanto no regime geral de previdência. Ou seja, criou, portanto, um sistema previdenciário alternativo. Eu gostaria até de fazer aqui uma interrupção, um parênteses, para dizer que entre a lei catarinense e a lei de Goiás, essa é a diferença. Na lei de Santa Catarina, simplesmente se incorporaram essas categorias no regime próprio de previdência. No estado de Goiás, essas categorias, pela lei aqui impugnada, 15.150, foram objeto de um regime próprio para eles, que não é o regime geral, nem é o regime de servidores públicos. Mas a questão jurídica, no fundo, é a mesma. É saber se é constitucional ou não que essas categorias possam ser submetidas a um regime que não seja o regime geral, mas um regime especial, seja o regime de servidores efetivos, seja um regime especial próprio, ambos patrocinados pelo Estado de Goiás. Vistas assim as inovações produzidas, cumpre perquirir se elas seriam consentâneas com as normas matrizes do Sistema Constitucional de Previdência Social. O requerente assevera que não, sobretudo porque o artigo 40 da Constituição, na redação da emenda 20, admitiria apenas a participação dos servidores efetivos nos regimes próprios de previdência, qualidade que faltaria aos destinatários da Lei 15.150. Uma vez que nenhum deles recebe remuneração direta dos cofres públicos. Argumenta ademais que, ao criar um terceiro regime previdenciário, inteiramente peculiar em relação ao regime próprio e ao regime geral, a Lei Estadual 15.150 teria contrariado os ditames do artigo 40 e do artigo 201 da Constituição, pois os modelos neles previstos seriam taxativos. Realmente, a interpretação conferida a esse dispositivo pela jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal, após a emenda 20 de 98, considera que a inserção de notários e oficiais de registro como segurados do regime próprio da Previdência Social, regime próprio, viola a Constituição. Esse entendimento foi externado pela primeira vez no julgamento da ADI 575, o relator ministro pertence. Posteriormente, foi reafirmado por ocasião da apreciação da medida cautelar na ADI 2891 no julgamento e no julgamento da ADI 2791, relatado pelo ministro Gilmar, cuja ementa eu reproduzo. Em seu pronunciamento, o ministro Gilmar reconheceu que, ao estender o regime próprio de previdência do Estado do Paraná a beneficiários não remunerados pelos cofres públicos, o legislador local infringiu a regra do artigo 40 da Constituição. Eu reproduzo aqui uma parte do voto do ministro Gilmar. Todavia, no caso concreto, não comporta simples replicação das razões que prevaleceram nos precedentes antecitados. Isso porque a Lei Estadual 15.150 não tratou de estender o regime próprio para a Previdência aos destinatários por ela especificados, como é o caso da Lei de Santa Catarina que fez. Na verdade, ela criou um modelo de previdência alternativo. Sendo assim, é mais plausível a segunda das teses vinculadas pela inicial, que, a rigor, reconduz a um problema de competência para legislar sobre previdência de agentes não remunerados pelos cofres públicos. Como salientou o próprio requerente, em passagem da inicial, o artigo 201 da Constituição Federal, ao dispor sobre o regime geral de previdência social,
que é de filiação obrigatória, exclui do seu alcance expressamente apenas os segurados de regimes próprios de previdência, ou seja, os servidores efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Sendo assim, a matéria pertinente aos benefícios previdenciários que se pode conceder a quem não tem a condição de filiado obrigatório, um regime próprio, é dizer, quem não seja titular de cargo de provimento efetivo na administração direta ou autárquica da União, do Estado, município ou Distrito Federal, só deve ser regulada nos termos do artigo 41, nos termos do artigo 201 da Constituição, em lei da União. Fecha aspas. Em pelo menos uma oportunidade, o plenário do Supremo Tribunal apreciou em julgamento que recebeu a seguinte, apreciou essa questão, julgamento que recebeu a seguinte emenda. Eu vou reproduzir essa emenda. O ministro Eros Grau foi o relator. No que interessa, de benefícios previdenciários e aposentadorias assegurados a servidores não titulares de cargo efetivo. O artigo 85, caput da Lei Complementar 64, estabelece que o IPSENG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutico complementar, aos segurados referidos no artigo 3º e aos servidores não titulares de cargo efetivo, definidos no artigo 79, extensivo aos seus dependentes. A Constituição de 88, artigo 149, parágrafo 1º, define que os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir contribuição cobrada de seus servidores para custeio em benefício desses de sistemas de previdência e assistência social. O preceito viola o texto da Constituição de 88 ao instituir contribuição compulsória. Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão definidos no artigo 79, contido no artigo 85, caput da Lei Complementar. Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório, em relação aos seus servidores, sob pena de mácula da Constituição Federal, como benefício, serviço de assistência médica, etc. O que interessa é o que foi no inciso 1º. Na ocasião, a Corte invalidou norma estadual que autorizava a criação de um sistema de previdência para agentes públicos não efetivos. Em seu pronunciamento, acompanhando o voto condutor, o ministro Peluso observou o seguinte: a lei complementar, o artigo 79 da lei complementar 64/2002, prescreve que o Estado, por meio de seus poderes legislativo, executivo, judiciário, autarquias e fundações do Ministério Público e do Tribunal de Contas, poderá assegurar a aposentadoria aos seus servidores não titulares de cargo efetivo e pensão a seus dependentes, bem como os demais benefícios previdenciários, observadas as regras do regime geral de previdência, conforme disposto no parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição Republicana e no que couber as normas previstas nessa lei complementar. Observa, disse o ministro Peluso, desde logo, que o texto encerra norma de competência que autoriza, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a instituição de aposentadoria e pensão para servidores não titulares de cargo efetivo. Não consta extensão direta do regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado de Minas aos servidores não titulares de cargo efetivo, senão o estabelecimento de critérios para a instituição de benefícios previdenciários àqueles servidores. Contribuição de 11% pelo beneficiado e 22% pelo Estado. Pode o Estado de Minas Gerais criar e gerir nesses moldes o plano de previdência daqueles servidores, pelo regime próprio dos servidores titulares de cargos efetivos? Não pode, ante a restrição contida no artigo 40 da Constituição e a vedação expressa no seu parágrafo 13. A extensão insulta ainda o artigo 1º, 5 da Lei Federal 9.717, de 98, a qual, dispondo sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos Estados, do Distrito Federal e da outras previdências, reveste o dispositivo de caráter de norma geral de matéria previdenciária, de observância obrigatória pelos Estados, conforme o artigo 24, 12 da Constituição, conforme observado pelo ministro Eros.
Resta saber se poderia o Estado fazê-lo sob forma de previdência complementar, nos termos do artigo 202, sobretudo nos parágrafos 3º e 4º da Constituição, que prescreve o regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime de previdência social é facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Parágrafo 3º, é vedado o aporte de recursos de entidade previdência privada pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações, sociedade de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Parágrafo 4º, lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estado, Distrito Federal ou município, inclusive suas autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada. Continua o ministro Peluso. Para regulamentar o regime de previdência privada complementar, objeto do caput, foram editadas as leis complementares 109 e 108, esta para disciplinar a relação das entidades com o Estado. Perante a cláusula constitucional e as normas complementares, identifico, porque pertinentes ao caso, as seguintes características do regime: complementariedade ao regime público ou privado, autonomia em relação ao regime geral de previdência, facultatividade, oferta a todos os empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores, participação do Estado como entidade patrocinadora, contribuição máxima pelo Estado em valor equivalente à do beneficiário. Nesse quadro, se ajusta à previsão constitucional e aos contornos desenhados pelas normas complementares. Pode o Estado-membro instituir entidade fechada de previdência privada e, como patrocinadora, participar do plano de previdência de seus servidores. Não vislumbra, porém, no artigo 79 da Lei Complementar 64, requisitos necessários para identificar o subsistema previdenciário ao modelo previsto no artigo 202 da Constituição da República, seja pela falta de complementariedade, autonomia e facultatividade, seja pela estatuição de cobertura exclusiva dos servidores não titulares de cargo, seja ainda pela contribuição do Estado em percentual superior, 22%, ao dos servidores. São, pois, inconstitucionais o artigo 79, etc., lá da Lei do Estado de Minas Gerais. A questão é em tudo semelhante com a que está posta nesses autos. Também aqui o legislador estadual, no pretenso exercício de sua competência concorrente, dispor sobre matéria previdenciária, no desiderato de regular situações jurídicas específicas, respeitando a colaboradores sem vínculo com o Estado, de modo inteiramente distinto do regime próprio de previdência. Também aqui, o sistema instituído pela lei impugnada não pode ser classificado como um regime de previdência complementar, pois, embora seja de adesão facultativa, ele não se destina a complementar a renda obtida com outro vínculo previdenciário, mas a funcionar como regime exclusivo. Tendo em vista essas semelhanças, é irrecusável a conclusão de que, ao criar no Estado de Goiás um modelo de previdência extravagante, destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos do regime próprio, artigo 40, e do regime geral, artigo 201, e nem mesmo da previdência complementar, artigo 202, o Poder Legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódios de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do artigo 24.12 da Constituição, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150. Não obstante, é de ser acolhido o pedido de modulação dos efeitos da decisão formulado nas informações prestadas pela Assembleia Legislativa de Goiás. Isso porque, como visto, muitos dos segurados abrangidos pela lei impugnada foram inseridos naquele regime previdenciário, efetuaram o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas e, cumpridos os requisitos legais, passaram a receber os benefícios a que faziam jus. Em situação análoga, no julgamento dos embaixos de declaração, oposto em face de acordo plenário na ADI 2791,
eu traço aqui ponderações do ministro Gilmar Mendes nessa linha. Eu vou me dispensar de ler o voto do ministro Gilmar, mas defendia o cabimento aqui de modulação. Muito embora o entendimento de Sua Excelência tenha ficado vencido, o que se deveu muito mais a uma circunstância formal presente naquela ocasião, as considerações, então sublinhadas, devem servir de norte para a decisão a ser tomada nesse caso. Por essas razões, a fim de preservar as situações jurídicas consolidadas no tempo, insuscetíveis de desfazimento, sem graves consequências à segurança jurídica dos seus titulares, proponho sejam ressalvados do efeito da presente decisão as situações dos destinatários da Lei 15.150, aposentados ou pensionistas, que estejam percebendo ou tenham reunido as condições para obter benefício no diploma invalidado até a data da publicação desse julgamento. Com essas considerações e com essa modulação, eu julgo procedente, senhor presidente. E o faço também, até com mais razão, em relação à lei de Santa Catarina, que não apenas não criou um regime alternativo, mas simplesmente estendeu para servidores não efetivos o regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado. Os dois casos julgo procedente com modulação. Vossa Excelência julga procedente ambas as ações, com as ressalvas que foi feito. A modulação é para preservar os que até a data da publicação da ata já estejam recebendo ou tenham preenchido todos os requisitos. Pois não. Ministro, estamos em condições de votar ou Vossas Excelências preferem fazer um intervalo? Eu vou acompanhar, presidente, de forma muito breve. Então, se Vossa Excelência, de minha parte, vai ser muito breve. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Eu, em primeiro lugar, exalto o voto do ministro Teori, que não teve nada de chato e uma leitura muito tranquila e ideias no lugar e com clareza, a meu ver, solar, demonstrou a procedência do pedido e eu estou acompanhando, Sua Excelência, inclusive na modulação. Pois não. Vamos tomar os votos, então. Eu já estou tomando os votos em ambas as ações diretas, né? Ministro Teori Zavascki pela procedência com modulação, também o ministro Barroso, ministra Rosa Weber. Também acompanhando. Acompanha também o ministro Luiz Fux. Com o relator. De acordo, o ministro Teori Dias Toffoli, com o relator, ministra Camelúcia. Também, presidente, com o relator, inclusive com a modulação, ministro Gilmar Mendes, de acordo com a modulação e com a conclusão do voto, ministro Marco Aurélio. Presidente, acompanho em parte o relator. Pois não. Não faço. Pois não. Não faço quanto à modulação, porque, a meu ver, de duas uma. Ou o tribunal se defronta com situações jurídicas aperfeiçoadas segundo a Constituição em vigor, a Constituição Federal, ou com situações jurídicas à margem da própria Constituição Federal. A nossa Constituição Federal é uma Constituição rígida. Ela está no ápice da pirâmide das normas jurídicas. Lei estadual não pode flexibilizar o texto maior. E o texto maior, quanto à aposentadoria pelo sistema de previdência, que não é o geral dos trabalhadores em si, mas é o específico do Estado, versa a necessidade de um beneficiário da aposentadoria ser detentor de cargo efetivo, que não é o caso. Não argumento sequer com a falta de razoabilidade no que a grande maioria de notários e registradores tem nesta república, nesta sofrida república, uma posição de príncipes, considerado um serviço obrigatório, e a remuneração desses mesmos serviços. Não raciocino com isso. Levo em conta apenas o texto maior e adoto a teoria que foi sustentada por Rui Barbosa
de que a lei editada à margem do texto maior é uma lei irritar. E toda vez vou repetir que o Supremo implementa a modulação, ele estimula. As 27 assembleias estaduais, incluo o DF, a Câmara Distrital, estimula as inúmeras câmaras de vereadores a editar diplomas que conflitam com a Constituição Federal. A meu ver, não se avança culturalmente dessa forma, criando uma verdadeira casta de beneficiários, segundo uma legislação local, que se mostrou, desde o início, insubsistente, porque conflitante com o texto maior. Por isso, me pronuncio acolhendo o pedido formulado pelo Estado de Goiás, né, ao governador do Estado de Goiás, sem a modulação prevista no voto do relator. Pois não, ministro Celso de Mello. Peço vênia, senhor presidente, para acompanhar o eminente ministro e o relator, inclusive quanto à modulação. Pois não, eu também peço vênia ao ministro Marco Aurélio, acompanho integralmente o ministro relator, inclusive na modulação, e proclamo o resultado. Julgaram procedente ambas as ações diretas de inconstitucionalidade por maioria no que tange à modulação, mas por unanimidade no que tange ao seu acolhimento. Eu vou fazer um intervalo, faremos o intervalo para o prazo regimental. Intervalo da sessão agora, portanto.